Livro de Deuteronômio, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 21. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, livro de Moisés, livro da lei. Vou ler do jeito que está escrito aqui nas escrituras, da tradução católica. O contexto da palavra: a lei civil a respeito pela vida, proteção para o inocente. Versículo 1. Quando Yahvé, o seu Pai eterno, tiver eliminado as nações, cuja terra Yahvé, seu Deus, vai heredar. Quando você consquitar e estiver morando na cidade e na casa delas. Versículo 2. Deverá separar 3 cidades na terra que Yahvé, seu Deus, herdará. Versículo 3. Construa estrada, meça a distância e divida em 3 partes o território que Yahvé, seu Deus, herdará como herança. Isso para que qualquer homicida encontre refúgio na cidade. Agora eu vou ler com a palavra Yahweh o nome original do Pai Eterno, que o povo de Israel invocava com o nome verdadeiro. Versículo 1. Quando o Yahweh, o Pai Eterno, seu Yahweh, tiver eliminado as nações cuja terra Yahweh, o seu Pai Eterno, vai heredar, quando você consquitar e estiver morando na cidade e casa dela, versículo 2, deverá separar 3 cidades na terra que o Pai Eterno, seu Yahweh, herdará. Versículo 3. Construa estradas, meça a distância, divida em 3 partes, e o território que o Pai Eterno, seu Yahweh, herdará com a herança. Isso para que qualquer homicida encontre refúgio na cidade. Versículo 4. O homicida que aí poderá refugiar, se aquele que tiver matado seu próximo, voluntariamente, sem tê-los odiado antes. Versículo 5. Pois exemplo, alguém vai ao bosque com seu próximo para cortar a lenha. Esse bosque aqui é um mato. Por exemplo, alguém vai ao mato com seu próximo para cortar a lenha, impelindo com a força o machado para cortar a árvore, e o ferro do machado escapar do cabo e atinge o companheiro e o mata. Tal pessoa poderá então refugiar-se numa dessas cidades, ficando com vida a salvo. Versículo 6. Isso para que o vingador do sangue enfurecido não persiga o homicida e alcança, porque o caminho é longo e matando sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do outro. Eu vou ler mais uma vez, versículo 6. Isso para que o vingador do sangue não forecido. O versículo 5 quer dizer:
Por exemplo, alguém vai ao mato com seu próximo para cortar a lenha. E ele pega e vai cortar a lenha com a força, com o cabo do machado. Ele pega o machado e vai cortar a lenha com a força. O machado, para cortar a árvore, o machado escapa do cabo, atinja o companheiro que estava perto dele e mata com a machadada. Porque o machado saiu do cabo com muita força e bateu na testa do seu companheiro. A tal pessoa poderá então refugiar e se numa dessas cidades, ficando com a vida salva. Versículo 6. Isso para que o vingador do sangue, irmão do que morreu, enfurecido, não persiga o homicida e alcança. Por quê? O caminho é longo, matando-o sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do que morreu. Ele não era inimigo. O versículo 7. Por isso que ele ordena, separa 3 cidades. Versículo 8. Quando o Iau, o seu Pai eterno, fizer com que sua fronteira se alargue com juro aos seus antepassados, e ele der toda a terra que prometeu a dar a seus antepassados. Vou ler mais uma vez versículo 8, do jeito que está escrito aqui. Quando Yahvé, o seu Deus, fizer com que a sua fronteira se alargue, como jurou os seus antepassados, e ele der toda a terra que prometeu dar aos seus antepassados. Versículo 9. Com condição de que você colocou em prática todo esse mandamento, que hoje ele ordena, amando o Pai eterno, o seu Iau, andando continuamente em seu caminho. Você acrescentará mais 3 cidades àquelas 3. Vou ler mais uma vez versículo 9. Com a condição de que você coloque em prática todo esse mandamento, que hoje te ordeno, amando a Yahvé, o seu Deus, andando continuamente o seu caminho. Você acrescentará mais 3 cidades naquelas 3 cidades primeiras. Versículo 10. Para que não se derrame sangue inocente na terra que o Pai eterno, seu Iau, ele dará como herança, sobre você não recai um homicídio. O versículo 10 de novo. Para que não se derrama sangue inocente na terra que Yahvé, o seu Deus, ele dará como herança sobre você, e não recai um homicida. Versículo 11. Todavia, se alguém inimigo do seu próximo, ele armar uma cilada, atacando e ferindo mortalmente, depois se refugia numa dessas cidades. Versículo 12. E os anciãos da sua cidade mandarão pessoa para tirá-lo de lá, entregá-lo ao vingador do sangue, para que seja morto. Versículo 13. Não tem piedade dele. Desse modo você iluminará de Israel o derramamento de sangue inocente. Será feliz. Contexto a palavra: a terra é para todos. Versículo 14. Não desloque a cerca do vizinho, colocando
pelo antepassado no patrimônio que você irá receber, com herança na terra que o Pai Eterno, seu Iau, ele dará com propriedade. Vou ler mais uma vez o versículo 14, o contexto da palavra: a terra é para todos. Versículo 14: não desloque a cerca do vizinho, colocadas pelos antepassados no patrimônio que você irá receber como herança na terra, que Yahvé, o seu Deus, lhe dará como propriedade. Contexto da palavra: direito à boa fama. Versículo 15. Uma só testemunha não é suficiente contra alguém, seja qual for o caso de crime, o pecado. Em todo pecado que alguém tiver cometido, o processo será aberto pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 16. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, causando de rebelião, versículo 17, as duas partes, o litígio, se apresentarão diante do Pai Eterno ao sacerdote e juiz que estiverem nesse dia em função. Versículo 18. Os juízes deverão fazer cuidadosamente investigação. Se a testemunha for falsa e tiver caluniado o seu irmão, versículo 19, então você tratarão do mesmo modo com ela própria. Maquinava tratar o seu próximo, desse modo você iluminará o mal do seu meio. Versículo 21. Os outros ouvirão e ficarão com medo, nunca mais cometerão mal semelhante em seu meio. Versículo 21 para terminar. Não tem piedade, é vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Versículo 21 mais uma vez. Não tem piedade dele. É vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. O comentário do capítulo 19 de Deuteronômio, da Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, está escrito assim, do capítulo 19 até o versículo 21. O capítulo 19 de Deuteronômio, no versículo 1, versículo 13, em Número, capítulo 35, versículo 9, versículo 34, conforme o versículo 11, versículo 13 do nosso texto, a sociedade, toda a Sião, torna-se responsável pelo derramamento criminoso de sangue inocente. O versículo 14. A terra do que Yahvé distribui igualitariamente entre todos é sinal da participação da aliança. Essa lei procura preservar a justiça, distribuindo da terra, impedindo que a acumulação de terra cria latifídio, grande propriedade, na mão de pouco, e é roubo de um dom que Yahvé, que é para todos. O versículo 15 e o versículo 21 para terminar. Toda pessoa tem direito à boa fama e honradeza. Por isso, todas as causadas têm o direito de se defender contra a arbitrariedade e interesse do acusador.
sobre a lei do tailão. No versículo 21, e nota em Êxodo capítulo 21, versículo 18 e versículo 27. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 21. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, para que todos nós tenhamos uma ótima noite de paz. Se o Pai Eterno quiser, se for da vontade dele, estarei gravando o próximo vídeo. Fica todos na paz, até o próximo.